Então, vamos começar aqui a nossa apresentação. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar, então, como eu já falei, de conceitos e aplicações, e depois a gente, na segunda parte, fala um pouquinho mais detalhado desses protocolos. Deixa eu botar a penha aqui. Ok. E aí a gente vai falar aqui desses protocolos que são os protocolos mais utilizados na automação elétrica, que é o RS-232485, o Ethernet, o Modbus, o DNP3 e a IC61150. Então vamos lá, conceitos e aplicações. O que é automação, né? Automação, ela vem da palavra automatus, do latim, que significa mover-se por si só. O objetivo final, a gente não pode esquecer disso. O objetivo final da automação é otimizar processos. Ela não é o objetivo final por si só. Então, você normalmente aplica a automação para otimizar algum processo, como por exemplo, eu vou até dar mais como exemplo, né, que foi que eu tive maior oportunidade de trabalhar, processos químicos, né, de uma plataforma, de uma refinaria, ou né, de uma montagem de automotiva, uma linha de montagem. Sempre você aplica ela para você melhorar o teu processo. E nós temos aqui um exemplo de automação que é o sistema de boia e caixa d'água, um perfeito exemplo de automação. Eu peguei esse exemplo, eu até procurei para quando eu estava montando esse material, mas eu acabei não conseguindo recuperar, mas eu li em algum momento que esse é o sistema de automação mais antigo que a gente tem notícia. Né? Se eu não me engano, acho que recuperaram, acho que no Egito, alguma coisa assim, já tinham acharam alguns escritos, né, que mostrava que eles já tinham esse tipo de sistema. Né? Realmente é um sistema muito simples, mas é um sistema de automação. Né? Ele move por si só, né? Não precisa a interferência humana para que ele otimize o processo que é o enchimento da caixa d'água. Então, gente, se você tem um sistema de boia em caixa d'água na sua casa, você já pode falar que você tem home automation, né? Em termos de conceito, está perfeitamente correto. Né? Bom, todo sistema de automação, ele funciona a partir de algumas variáveis, né? Uma ou mais variáveis de entrada, e ele te dá como resposta uma ou mais variáveis de saída. Então, no exemplo anterior, a entrada seria o nível da caixa d'água e a saída seria, então, o abrir e fechar da válvula. Tá? Não precisa nem entrar em mais detalhes, né, que todo mundo sabe como isso funciona. E aí tem um conceito, começa a entrar um pouquinho mais em alguns conceitos, né? Aí um conceito que vem de controle, a gente chama de malha aberta e malha fechada. Malha aberta, a gente tem uma referência, tem um controle e uma saída. E um grande exemplo é aqui um sistema de torradeira, né? Quem nunca queimou o pão da torradeira? Então, na torradeira, você simplesmente ajusta lá o seu valor e a torradeira ela vai começar a aquecer, chega lá um determinado tempo, ela para de aquecer. Ela não leva em consideração qual é o tipo de pão que você está aquecendo. Normalmente o pão integral ele leva mais tempo, né? O pão branco ele queima mais rápido. Se você já fez o pão antes ou não, se a torradeira já está quente, então ele não leva em consideração nenhum desses parâmetros, somente uma referência que você coloca na entrada e aí ele atua lá na saída. E o outro sistema de malha é o que a gente chama de malha fechada. Novamente aqui o exemplo deixa eu só... Aqui, consegui. Então, esse exemplo de malha fechada, o que acontece? Eu tenho a minha referência, eu comparo a minha referência com um valor que eu leio da saída,
e aí a diferença eu tenho um controle. Então vamos lá, no caso aqui da caixa d'água. A minha referência é um determinado nível, que é onde a boia, né, foi lá ajustada para aquele nível. E aí o controle é muito simples. Se não tiver naquele nível, eu abro a minha válvula para encher a caixa d'água. A partir da minha saída, na verdade aqui eu estou pegando direto da saída, mas eu estou medindo, na verdade, o efeito que essa saída está provocando, né? Caso o enchimento da caixa. Eu tenho algum tipo de sensor, no nosso caso é a boia, e ela vai te dizer, ó, passou de determinado nível, ó, chegou no determinado nível, vai comparar com o nível que foi ajustado, e aí o resultado da minha saída agora é, válvula fechada. Então isso é o que a gente chama de válvula, perdão, de malha fechada. Então o primeiro sistema de automação lá que a gente tem história já era um sistema de automação, né, um sistema de controle em malha fechada. E aí, um outro conceito que a gente tem que entender é o seguinte, e isso faz uma grande diferença quando a gente fala da nossa aplicação da automação, que é o tempo de resposta. Tá? O que significa isso aí? Vamos supor agora que eu tenha um sistema de tanque, né? Eu estou enchendo um tanque, agora imagina um processo um pouco mais complexo, numa refinaria ou algo assim, e eu meço o nível do meu tanque através de um sensor de ultrassom, alguma coisa desse tipo. Né? Então eu meço e aí eu ligo ou desligo a minha bomba, abro e fecho a minha válvula. Provavelmente, se eu fizer uma leitura de nível a cada 30 segundos, né, é claro que depende do volume do tanque, né, depende da vazão que você tem, mas provavelmente a cada 30 segundos é um tempo legal para eu fazer uma medição e falar, ó, beleza, agora eu já posso fechar a minha bomba, já posso desligar minha bomba, fechar minha válvula, ou mantenho ela aberta. E aí, vamos ver agora um outro videozinho. Esse videozinho, ele é um robô feito aí de Lego, né? Na verdade, aquele Mindstorm, que é um robôzinho que tem da Lego, e ele se equilibra em duas rodas. E vocês podem observar que existe aqui em cima um sensor. Esse sensor é um sensor de ângulo e aceleração, e tem um controle aqui embaixo e dois motores que acionam a minha roda, né, para frente ou para trás a uma determinada velocidade para manter o robô sob controle. E esse sistema, pessoal, eu tenho que rodar ele em torno, ou seja, o algoritmo que faz a conta, né? Eu tenho as minhas variáveis de entrada, que nesse caso são ângulo e aceleração. E a minha saída, que é como é que eu aciono meu motor para frente, para trás e aqui velocidade, eu tenho que rodar esse algoritmo a cada 10 milissegundos. Se eu levar mais tempo do que isso para rodar esse algoritmo, o robô perde o equilíbrio. Então, reparem, os dois são sistemas de automação, só que uma diferença assim que caracteriza muito, né? Diferença bem gritante entre esses dois é o tempo de resposta que o meu sistema tem que dar para manter, né, o meu processo sob controle. Bom, então vamos falar de três tipos ou três áreas de automação. Primeiro, a automação da informação, que a gente chama de TI. Né? O que é a automação da informação, pessoal? Bom, vamos falar da segunda, que é a automação industrial. Vamos falar aí como exemplo, uma planta química e a automação elétrica industrial. A gente vai falar de cada uma delas, vamos ver características que diferenciam e, né, permitem que a gente classifique, não, isso aqui é uma automação da informação, isso aqui é automação industrial, de processos, isso aqui é uma automação elétrica industrial. Então vamos lá, a automação da informação. A automação da informação, normalmente eu tenho lá o meu data center, né, e eu coloco o meu provedor, e quanto mais poderoso for esse provedor, esse servidor, melhor. Ele vai hospedar a nossa página da web, e quanto mais poderoso for o processador, quanto mais memória, quanto mais capacidade de armazenamento ele tiver, melhor. Uma outra característica é o seguinte: novos equipamentos sempre vão oferecer mais recursos.
Então, se eu tiver que trocar um servidor a cada 2 anos, provavelmente esse meu novo servidor ele é muito mais poderoso do que o servidor que estava ali. E melhor ainda, né? Para a gente melhor. E aí, se ele travar, o que acontece? Simplesmente eu vou lá e dou um reset, né? Eu trabalhei numa empresa em que a gente tinha 2 servidores no data center e um deles a gente tinha que resetar a cada 2 semanas. Mas não tinha problema nenhum. A pessoa lá reclamava, ó, não está respondendo. O cara ia lá e pum, apertava o botão. Qual é o objetivo dele? Como eu falei, né, responder às solicitações de dados de usuários. Pode ser alguém que esteja usando um banco de dados da empresa, pode ser alguém que esteja acessando uma página na web. E, em geral, a gente tem aí um tempo de resposta na ordem de centenas de milissegundos. Mas isso não é nada crítico, né? Existe um estudo que diz o seguinte, principalmente em automação, quando o operador está controlando o sistema de automação, ele tem uma tela na frente dele, ele aperta um botão para ligar uma bomba ou mexer em alguma coisa no processo, ele tem que ter a resposta visual que aquele comando dele funcionou em no máximo 4 segundos. Se passar 4 segundos, ele aperta de novo. E ele vai ficar apertando até o negócio funcionar. E é mais ou menos isso, ou seja, se você clica lá para acessar um site e aquilo ali leva 1 segundo, ou vai levar 2 ou 3 segundos para responder, não vai fazer muita diferença. Apesar do tempo entre a solicitação da página do servidor e ele responder com os dados ser na ordem de centenas de milissegundos, principalmente quando a gente está falando de internet, tem o tempo todo de propagação, né, da informação através da internet. Então, são características assim que estão associadas à parte de TI. Agora vamos falar de automação industrial. Vamos dar um exemplo de planta química, porque tem, por exemplo, montagem de automóvel, né, linha de montagem, e as características são um pouquinho diferentes, mas vamos falar dessa aqui de uma planta química, como uma refinaria, como uma plataforma, né, um sistema de processos químicos envolvidos nessas duas situações. Bom, principalmente em refinaria, pessoal, você vai encontrar hardwares um pouco mais antigos, né? Você não vai encontrar lá o servidor, né? O computador em si, o hardware que está controlando o teu processo, ele provavelmente vai ser uma máquina um pouco mais antiga, com uma arquitetura proprietária. Em refinaria a gente tem muito que a gente chama de SDCD. Eu até lembro que foi fácil gravar essa nomenclatura que, quando eu estava aprendendo sobre isso, o professor falou, olha, o negócio é samba do crioulo doido, né? SDCD. É um sistema digital de controle, esqueci a outra sigla, mas os fabricantes, né, eles projetaram um sistema para atender aquelas características de operação de uma refinaria. Então, o hardware, normalmente, ele é um pouco mais antigo e ele é proprietário. É claro que, hoje em dia, existem hardwares mais genéricos, né? Você consegue achar a arquitetura 86, né? Os PCs aí em sistemas de automação. Mas o que eu quero dizer é que, normalmente, eles são hardwares dedicados. E o cara, quando escreve o driver, né? O driver, ele é justamente aquela parte ali que atua junto com o sistema operacional, que vai fazer o comando do teu equipamento. Então, quando você clica lá no botão, e aquele botão vai gerar um comando para o inversor de frequência que está no campo, atualmente, né, que você encontra aí nos sistemas de instalação, sistemas, né, de automação industrial, por exemplo, numa refinaria, isso foi escrito, esse drive para dar esse comando, ele foi escrito para aquele sistema operacional. E se você tiver que trocar o sistema operacional, você tem que novamente reescrever o drive. E o objetivo, né, como eu falei, é monitorar e controlar componentes, no caso aí bombas, válvulas, aquecedores, fazer leitura de temperatura, por exemplo, vazão, níveis. E pode haver consequências muito sérias se o sistema travar. Então o cara não pode simplesmente, travou, vai lá e reseta. Esquece.
não pode fazer isso. Se você ressuscitar, provavelmente você vai perder uma série de variáveis que você estava monitorando. Se você perder variáveis, você pode ter uma instabilidade no teu sistema, né, no teu controle. Então, é muito mais complexo do que simplesmente você resetar. E o tempo de resposta? Também aí na ordem de centenas de milissegundos, até às vezes mais, como eu falei, por exemplo, em processos em que você controla temperatura de líquido, né? O líquido ele não vai variar muito em 0,1 segundo, né? Provavelmente 1 segundo também não vai fazer diferença nenhuma. Ou níveis, né, de tanque, provavelmente também demoram um pouco mais a responder. Mas você tem aí um tempo de resposta mais ou menos nessa ordem. E o que a gente chama de automação elétrica industrial? É automação, né, normal, como qualquer outra, mas ele tem algumas características também que são bem particulares. Mais uma vez, se você pegar aí o legado que existe, né, principalmente os mais antigos, você vai encontrar hardwares mais antigos com arquitetura proprietária. Nas refinarias tem o que o pessoal chama de SCMD, que aí é o samba do crioulo muito doido, né? A gente aprende dessa forma, que ele tem a principal diferença dele em relação ao SDCD é o tempo de resposta dele que a gente vai ver aqui embaixo. Mas vamos lá. Hoje em dia também, para um sistema de automação elétrica, nós podemos usar os próprios relés, o que a gente chama de IED, né, que é o Intelligent Electronic Device, que é um relé que ele não só faz a proteção elétrica, ele vai proteger o teu sistema lá, curto-circuito, sobrecorrente, etc., mas ele também permite que você programe ele, né? Você faça uma programação lógica para que ele faça algum tipo de controle. Também o driver é casado com o sistema operacional e o objetivo monitorar, controlar componentes, mas normalmente são equipamentos mais voltados para o sistema elétrico, né? Como, por exemplo, geradores, disjuntor TAI e equipamentos que digamos assim, fazem parte do meu sistema elétrico em si. E pode também haver consequências muito sérias se o sistema travar, uma vez que você deixa de monitorar algum tipo de processo, por exemplo, sei lá, geração, né, distribuição de carga de geração, coisas desse tipo, até mesmo sistemas de segurança. E o tempo de resposta é na ordem de milissegundos, não mais de centenas de milissegundos, como a gente viu antes. Então, vocês reparem o seguinte, vamos falar aqui então das características, né, que diferem e definem os sistemas que a gente conversou. Tempo de resposta talvez seja um dos principais. O sistema elétrico, a automação do sistema elétrico, ele precisa de respostas muito mais rápidas. A gente vai ver o ISM 1850, ele fala de 4 milissegundos de ponta a ponta quando você troca uma mensagem entre relés, por exemplo. Já um processo que você está controlando a temperatura de um líquido, você não precisa dessa velocidade toda de resposta, né? O tempo de resposta pode ser maior. Então, o tempo de resposta, ele é uma característica importante e ele define uma série de coisas, inclusive qual o protocolo que você vai usar. Criticidade de operação. Quando a gente falou da TI, a gente viu que travou o servidor, vai lá e reseta, não tem problema nenhum. Agora, automação é muito mais complexo. E isso, pessoal, é uma coisa que faz com que, às vezes, um profissional que é da área de TI, ele tenha que se adaptar um pouco, né, para ir para a área de automação. A gente até brincava lá na empresa que eu trabalhei, né, na Petrobras, a gente dizia que a gente dava um tapa no cara da TI que se aproximasse dos nossos servidores de automação. Por quê? Porque é uma realidade diferente. Você encontra, sem mentira nenhuma, você encontra o Windows 3.11 rodando em algumas máquinas. E o cara não quer trocar aquilo, porque se ele trocar aquilo ali, será que o drive vai funcionar? Vai manter a compatibilidade?
E um sistema de automação, por exemplo, de uma refinaria parado, o lucro cessante, o prejuízo que você tem, paga às vezes, várias vezes, o teu sistema de automação, né? O prejuízo é muito grande. Então, o cara não quer mexer em nada. Ah, eu tenho aqui um sistema super mais moderno, vai fazer isso aí com o pé nas costas 10 vezes mais rápido. Não quero. Eu quero o meu que funcione e que eu confio. Então, outra coisa, queimou equipamento, né? Porque equipamento, pessoal, sistema eletrônico sempre falha. É uma questão só de quando. Tem vários estudos aí, né, em inglês chamam dependability, de confiabilidade, que você diz mais ou menos tempo médio entre falhas, etc. Existem vários estudos nessa área, mas uma coisa é fato: um sistema sempre vai falhar em algum momento. E aí, quando o cara perde lá o servidor, a automação desse sistema antigo, e ele tem que comprar um novo, agora o sistema é muito mais novo, não sei nem se o sistema hoje em dia funcionaria com Windows 3 anos, a princípio sim, né? Mas muda muita coisa, né? O tempo de resposta dos aplicativos vão ser outros e tudo. Então, é um mundo diferente. Não é simplesmente, o melhor computador é o melhor aplicado. Não. Tá? E manutenção. Né? Manutenção tem a ver com isso que eu falei, a questão de você trocar equipamento e muitas vezes você precisa de sistemas sobressalentes, né? Isso também tem a ver com a criticidade de operação. Por exemplo, em plataformas, todos os PLCs principais, em plataforma a gente usa PLC para automação, todos eles têm que ter um standby que funcione em paralelo. Se a gente puxar o cartão ou desligar um, o outro assume imediatamente. Então, a manutenção também é muito mais complexa. Né? E o último elemento da automação, quer dizer, o último porque eu estou falando nele por último, é o supervisório. O que é o supervisório, pessoal? Eu estou pegando aqui essa imagem que vocês estão vendo, é uma imagem que eu peguei da internet, de um supervisório chamado Escada BR, é um supervisório free, eu até aconselho vocês baixarem, instalar aí no computador de vocês, quem quiser testar, brincar, e existem vários, se você puxar na internet aí, você vai ver várias coisas aí de integrar isso com Arduino, com Raspberry Pi, etc. O supervisório, ele é o software que roda para supervisionar. O nome já diz, supervisão, né? Ele tem uma visão de tudo e ele monitora, ele pode só monitorar, ele pode controlar, e é o que mostra lá aquela telinha bonita, né? A gente tem uma tela aí de um sistema de ar-condicionado. Supervisório é o software, então, que você utiliza para fazer controle do teu sistema, o monitoramento. Como eu falei, faz a supervisão do sistema, monitora e controla. Como exemplos, então, supervisórios aí conhecidos, por exemplo, da Siemens, a gente tem o INCC, tem o Ellipse, da própria Ellipse Software, né, a empresa, e tem esse SCADA BR, que é um open source. Só buscar isso na internet, né, no Google, lá, SCADA BR, instalação, você vai ver que, inclusive, ele é desenvolvido por brasileiros, né? Foi desenvolvido por brasileiros, e ele, inclusive, tem uma aplicação profissional que, se eu não me engano, é a Companhia de Águas de Santa Catarina utiliza esse SCADA BR profissionalmente. Não é só open source, né? Ele realmente funciona e funciona bem. Então, o que a gente normalmente... Eu falei para vocês que a automação, ela visa melhorar o processo, né? Visa... me faltou a palavra, mas otimizar um processo. E que tipos de processos normalmente a gente utiliza, a gente otimiza quando a gente fala de automação elétrica industrial? Vou dar aqui alguns exemplos. Um deles é a transferência de carga em horários de ponta, né? Sabemos aí que para alguns consumidores, a partir de um determinado, dependendo do contrato, demanda, etc.,
O pessoal chama também de tarifa branca, o Matheus é especialista nisso, mas normalmente aí entre as 17 e 21 horas, o consumo da energia elétrica é mais cara. Então, uma das opções é empresas que têm o seu gerador, chega nesse horário, aciona o gerador, tira a carga da concessionária e joga no gerador. Isso pode ser feito de várias formas, mas passou depois do horário de ponta, normalmente depois das 21 horas ou 20, dependendo da região, faz ao contrário, né? Tira a carga do gerador e joga a carga na concessionária. Isso pode ser feito de várias formas. Uma delas é, eu tenho um sistema de automação que, chegou o horário, parte o gerador entrou em regime contínuo, né? Estabilizou lá a tensão, etc. Desligo a carga e ligo em cima do gerador. E você vê, às vezes, até a energia piscar, né? Eu lembro que uma vez eu estava numa estrada e aí eu parei, né? Acho que se chamava Queijão, era um restaurante, e aí eu vi apagou a luz e voltou, né? Aí eu perguntei para o funcionário, ele falou, não, é o gerador aí que saiu e entrou novamente a concessionária. Talvez ele não tenha usado esse termo, mas foi isso que ele falou. Então, essa é uma das formas de se fazer. A outra forma de fazer é um pouquinho mais sofisticada. Você parte o seu gerador elétrico, como é fonte de corrente alternada, você precisa sincronizar, né? Você sincroniza ele com a rede, você liga o gerador em paralelo com a rede, faz o gerador ir assumindo a carga e depois você desliga a rede. Né? Como é que a gente faz o gerador ir assumindo a carga? Né? A gente dá potência ativa para ele. Então, é claro, tem que controlar ali também potência ativa e reativa, mas você faz ele ir assumindo a carga e depois você desliga a concessionária, fica alimentando pelo gerador, quando chegar no horário fora de ponta, sincroniza novamente, liga a concessionária e vai tirando a carga do gerador. E aí você não vê a energia piscar. São duas formas que é possível fazer esse tipo de automação. Uma outra, controle de demanda, né, e divisão de carga, que a gente chama de load sharing. Controle de demanda. Você contratou uma demanda, só vou falar um número aqui, só um chute, tá? Só para ficar fácil. Vamos supor que você contratou lá 150 kW lá de consumo, e aí, em algum momento, você precisa de uma demanda um pouco maior do que isso. Então, se você tiver lá o seu gerador, o que você faz? Mesma coisa. Liga o gerador, sincroniza, coloca o gerador em paralelo, começa a consumir mais, só que agora a carga que está excedendo o teu contrato, você joga em cima do gerador. E aí, desligou aquela carga, você pode depois desligar o gerador e para a concessionária, o seu consumo não vai passar a demanda contratada. E a outra divisão de carga, né? Se você tiver em plataforma, a gente usa muito isso. A plataforma normalmente, pelo menos as últimas nas quais eu trabalhei, são 4 geradores de 25 megawatts. E aí, o ideal é que você divida a carga entre os geradores, né? Existem formas de se fazer isso, mas normalmente o teu sistema de automação é responsável por fazer esse balanço de carga. Uma outra aplicação que também era feita pela automação elétrica era o descarte de cargas, ou load shedding, que a gente chama. O que é o descarte de cargas? Imagina o seguinte, vou falar da plataforma, tá? Como eu falei, 4 geradores de 25 megawatts e o seu consumo instantâneo naquele momento é de 60 megawatts. Então você precisa no mínimo de 3 geradores. 3 geradores, a sua energia, né? O que você está gerando, você disponibiliza na tua barra 75 megawatts, mas você está consumindo só 60. Tudo bem, não dá para funcionar com 2. Tem que botar o terceiro. E aí você divide a carga entre os 3 ali para os 3 funcionarem sem estar, né, perto da potência nominal.
E aí, por algum motivo, um dos geradores sai, né? Você tem um problema, às vezes, na alimentação da máquina primária, que no nosso caso ela era turbina a gás, ou, sei lá, por algum sistema elétrico, de alguma forma, faz um desligamento daquele gerador, e agora você só tem 2 geradores fornecendo 50 mega de potência nominal, só que a sua carga é 60. Então, o que você tem que fazer? Se você mantiver os 2 geradores de sobrecarga, eles vão começar a perder, né, velocidade, frequência, o teu sistema vai entrar em desequilíbrio, e aí você perde o teu sistema. Então, o que você tem que fazer? Antes de você perder a estabilidade do teu sistema, você tem que descartar, no caso aí seriam no mínimo 10 megawatts, para que você não perca o teu sistema inteiro. O tempo que você tem para fazer isso depende do teu sistema. No nosso caso lá, as máquinas primárias eram geradores a gás, né, turbinas a gás, e tínhamos 200 milissegundos para descartar a carga sem perder a estabilidade do sistema elétrico. Então, em 200 milissegundos, teu sistema de automação elétrica tem que entender que um gerador caiu, tem que passar por uma lista e ver quais são as cargas menos críticas que ele pode desligar, tem que fazer a conta do que está sendo consumido e o que está sendo oferecido agora, mandar o comando e desligar. Então, é uma operação, talvez nessa aplicação que eu estou falando para vocês, seja uma das que tem o menor tempo de resposta, né? Sem contar ali com o intertravamento na acima de 150, que é feito entre os relés, sem contar com esse tempo de 200 milissegundos é um dos mais rápidos que a gente precisa atender. E uma outra aplicação é o monitoramento, né? Você não precisa de ter um sistema complexo para você chamar de automação. Você pode simplesmente monitorar. Eu não quero controlar nada, né? O meu equipamento já tem o próprio controlador dele, ele faz tudo sozinho, mas eu quero monitorar. É muito comum. Você pode botar o teu supervisório simplesmente para ficar lendo alguns valores, e se passar daquele valor, ele pode mandar um e-mail, ele pode ser integrado aí com WhatsApp, com algum outro tipo de aplicativo, e ele vai mandar uma mensagem para você, ele pode mandar um alarme. Então, isso é monitoramento. E aí, pessoal, só para fechar essa primeira parte, coisas que eu gostaria assim, de passar para vocês, e, né, de toda a experiência que a gente teve. A primeira é a seguinte: se vocês tiverem um projeto na mão, mesmo se for só manutenção, conheça a aplicação. Apesar da engenharia ser uma ciência exata, eu não sei se o Matheus lembra aí, uma das coisas que eu falava na aula é o seguinte: a maioria das respostas depende. Depende da sua aplicação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma das proteções elétricas que a gente tem, talvez uma das mais usadas, seja curto-circuito, né? Você utiliza um fusível para proteger o curto-circuito, você tem um relé digital que fica olhando lá o teu sistema, se tiver um curto-circuito ele manda desligar, e é um tipo de anomalia, né? O curto-circuito ele é um tipo de anomalia que, uma vez que ele atue, é interessante que ele bloqueie o teu sistema. O que é bloquear o sistema? O operador ele tem que ir fisicamente, ou ele vai trocar o fusível, né? Seria um bloqueio natural, ou no caso de um relé, ele precisa ir fisicamente na frente do relé e apertar um botão de reset. Então, a função de curto-circuito, que a gente chama de 50, né? Função 50, ela atua na função 86, que é o bloqueio. Na hora que você projeta o sistema, você deve fazer isso, isso é uma boa prática. Atuou, curto-circuito, bloqueia. Agora, uma outra anomalia que é muito crítica para motor de indução é a subtensão, né? O motor de indução ele pode, sei lá, normalmente aguenta aí 50% de subtensão, de sobretensão, mas subtensão passou de 10%, abaixo de 10% ele já
já está em risco, né? Ele queima muito mais fácil, é uma sobrecarga, etc. Então, em algumas aplicações, o pessoal coloca a função de subtensão, que é a função 27, para atuar também no bloqueio. Ou seja, teve uma subtensão, você obriga o cara a ver o que está acontecendo e resetar, porque se você religar e tiver novamente com subtensão, você pode queimar sua máquina, né, o seu motor. Só que em plataforma, por exemplo, a gente proibia isso. Por quê? Imagina o seguinte, já houve um caso assim, um dos sistemas mais críticos de plataforma é o sistema de lastro, que mantém, né, você tem várias bombas que mantêm a plataforma em equilíbrio. E aí, ainda mais que a plataforma é um sistema isolado, ela não está ligada ao sistema elétrico nacional, né? Então, subtensão e subfrequência em sistema isolado são coisas relativamente comuns. E imagina o número de motores que você tem, né? Aí você tem uma subtensão. Se você tiver que ir na frente de cada relé, de cada motor da plataforma e resetar, você está perdido. E houve um caso em que havia essa atuação do 27, né, da subtensão, ela bloqueava, e a plataforma começou a perder estabilidade. O pessoal começou a correr desesperado para religar todos os motores para que ela conseguisse estabilizar novamente. Então, conheça a sua aplicação. Isso que eu falei. Bloquear ou a subtensão está errada? Não, depende da sua aplicação. Tá? Sim. Mais um detalhe é o seguinte. A gente tem que ter bom senso, né? Isso aí todo mundo fala para tudo. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu cheguei a ver projetos em que era colocada todas as proteções em cima de um gerador de emergência. Está errado? Mais uma vez, vai depender da sua aplicação. Mas, gente, gerador de emergência é para emergência, né? Se você colocar em cima dele proteção de, sei lá, desequilíbrio de potência, reversão de potência, se você botar várias proteções em cima dele, a probabilidade dele dar um problema é muito maior. E se ele é o gerador de emergência, ele tem que estar funcionando na emergência. Então, quanto mais simples, melhor. A outra coisa é o seguinte, produto, gente, não é só hardware e software, né? Eu sou um cara muito técnico, sempre que eu penso em automação, eu falo, caraca, vou desenvolver aqui um projeto para automatizar alguma coisa. Hoje em dia, é muito fácil fazer isso, né? A gente tem aí plataformas como o Arduino, como o Raspberry Pi, mas lembrem que isso são plataformas de prototipagem. O produto não é só hardware e software. Por exemplo, você sabe qual é a sensibilidade, né, ou o quanto de interferência eletromagnética o teu hardware, o hardware que você está projetando, aguenta? Porque o que acontece hoje em dia é que algumas pessoas estão aplicando aí Arduino e Raspberry Pi em produto final. Está errado? Não necessariamente. Mas eles avaliaram isso? Você sabe, por exemplo, no Arduino, qual é a interferência, nível de interferência eletromagnética que ele recebe? Que ele é vulnerável ou não? Porque você está num ambiente industrial, é muito diferente de você estar na sua bancada, né? Temperatura. Quais são os níveis de temperatura e umidade? Por exemplo, em aplicação naval, o ambiente salino ele é extremamente corrosivo. Se você não tiver uma proteção, que o pessoal normalmente chama de conforme coating, em cima da placa de circuito impresso, você vai ver as trilhas do circuito impresso sendo corroídas com o tempo. Equipamento, né, os próprios componentes oxidam. Então, o teu equipamento, o teu hardware, ele está preparado para funcionar nesse ambiente? E o quanto o teu hardware, ele também interfere nos outros? O quanto o teu hardware joga de interferência eletromagnética? Né? Quando a gente fala de todo o sistema, praticamente hoje em dia, tem um microcontrolador. O microcontrolador tem um clock que está na ordem de megahertz. Então, o quanto você está irradiando também? Teu produto aguenta spike de tensão? Por exemplo, se você tiver uma descarga atmosférica próxima e você tem lá, está fazendo a leitura de uma entrada digital, está ligada a um fio, isso vira uma antena. Então, você considerou isso, né? O spike de tensão que você tem. Então,
Outra coisa, em área industrial, o produto tem que passar por certificação. Por isso, até em área industrial, você não tem uma atualização frequente do hardware. Ah, mudou, né? O cara é fabricante de PLC e sai um novo processador aí que é cão chupando manga, vamos trocar. Não, não é isso, porque o cara tem que fazer toda a certificação novamente. Então, quem gosta, quem faz aí automação, quem brinca com hardware, pense nisso, tá? Produto não é só hardware e software. E aquilo que eu falei antes, quanto mais simples, melhor. Não precisa ser muito complexo. Eu lembro que, é claro que a complexidade depende da sua aplicação. Existem aplicações que vão precisar de milhares de servidores, mas existem aplicações que vão funcionar muito bem você tendo um simples PC, por exemplo, né? E conhecendo a sua aplicação, você pode tornar ela simples. E ela mais simples, menos chances de dar problema.